Porque o apóstolo Pedro ficou muitos dias na casa do Simão Curtidor. Quais ensinamentos nós aprendemos nesse texto? Sendo que na cultura judaica ninguém poderia se aproximar, pois um curtidor era impuro, de uma maneira que vocês não ouviram falar. Atos 9, versículo 43, a permanência que quebrou barreiras. E ficou Pedro muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. Número 1, capítulo de milagres. Queridos irmãos e irmãs, depois da conversão de Saulo, depois da cura de Enéas, depois da ressurreição de Tabita, o capítulo termina com um detalhe que muitos ignoram. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um Simão Curtidor. Isso não é rodapé, isso é uma revolução e a quebra das barreiras. O curtidor trabalhava com pele de animais mortos, com sangue e cal, cheiro forte e impureza cerimonial constante. Pela tradição judaica, era alguém sempre impuro, mal visto, mantido à margem da sociedade. Muitos curtidores viviam próximo ao mar, fora dos centros religiosos e do culto, na direção do vento. Não era o tipo de gente que ocupava os bancos de uma igreja, de uma sinagoga comum. E Pedro decide ficar na casa dele. O que parece detalhe histórico é, na verdade, um manifesto do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Número 2, a mesa que quebra preconceito. O mesmo Pedro que um dia teve dificuldade até de comer com os gentios, o mesmo Pedro que carregava o peso da tradição, agora ele atravessa a fronteira invisível do preconceito religioso e transforma a casa do rejeitado em um endereço apostólico. O texto diz, queridos irmãos e irmãs, que ele ficou muitos dias. Não foi uma visita rápida, não foi para registro, foi permanência, foi comunhão, foi mesa, foi intimidade e relacionamento. Na teologia bíblica, mesa significa aliança e comunhão. Permanecer significa aprovação de um relacionamento. Pedro não apenas tolerou Simão, ele se hospedou com ele. Isso prepara o terreno, queridos irmãos, para o capítulo 10, a casa do Cornélio. Antes de romper com preconceito contra os gentios, Pedro rompe com preconceito interno dentro do próprio povo. Portanto, antes de Deus mudar a visão de Pedro no telhado, ele mudou o endereço de Pedro na cidade. Número 3, a revolução silenciosa da graça. Enquanto a sinagoga mantinha distância, rejeitando essas pessoas, o apóstolo escolheu a proximidade, pensando na salvação do Simão Curtidor. Aqui existe, queridos irmãos e irmãs, uma mensagem contemporânea. Ainda existem profissões que são desprezadas até no dia de hoje. Pessoas rotuladas, histórias marcadas por trauma, por acepções, gente que a religião
tolera, mas somente à distância, mas não acolhe de pé. Gente que carrega o cheiro do passado, gente que sempre está do lado de fora. Atos 9 termina dizendo que o Evangelho não é frágil. Ele suporta o cheiro do corpo. Ele entra onde o sistema religioso não entra. O Evangelho não perde a pureza quando toca no impuro. Ele purifica naqueles que ele toca e o santifica pelo sangue de Jesus Cristo. Número 4. Onde Deus decide permanecer. Talvez fecharam a porta para você, minha irmã, para você, meu irmão, que está neste estudo bíblico. Talvez o Espírito Santo te trouxe até aqui, pois Cristo abre porta onde não tem porta, e ele fecha a porta e ninguém abre. As portas que fecharam para você, Jesus há de abrir. Ele não faz acepções de pessoas. Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e o meu fardo, que é leve. Ah, esse Cristo é maravilhoso. Talvez fecharam a porta para você. Talvez disseram que você não combina com o ambiente religioso. Talvez você se acostumou a viver na periferia espiritual. Talvez te abandonaram. Talvez fizeram acepção da tua presença. Talvez te excluíram e te cancelaram. Mas observa o movimento de Pedro. Deus não apenas cura paralíticos, ele ressuscita os mortos. Deus também decide onde vai habitar, salvar, operar e permanecer. Ele escolhe a casa do improvável, do discriminado, do pecador. A graça não pede currículo limpo, ele pede porta aberta. Eis que estou na tua porta e bato. Se ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei em sua casa, eu cearei contigo e você será comigo e herdarás a vida eterna. Portanto, não é o passado que define quem pode hospedar a presença, é a disposição do seu coração. Número 5. A igreja que permanece. A igreja, queridos irmãos e irmãs, ela não foi chamada para eventos pontuais, mas para a presença constante, pois nós somos templo do Espírito Santo. Pedro ficou muitos dias em Jope. Isso fala de pastoreio relacional, quebra de barreiras sociais, evangelização com convivência, discipulado que acontece na mesa. A presença transforma mais que o discurso bonito. A igreja que apenas visita impacta pouco. A igreja que permanece transforma território. Número 6. Jesus já fazia isso. Pedro está apenas refletindo que Cristo sentou-se com o publicano, tocou os leprosos, entrou na casa de publicano e de pecadores e comeu com eles. O Evangelho sempre caminhou na direção dos marginalizados e dos pecadores. Pedro não estava inovando, ele estava imitando a Cristo. Paulo escreveu e disse: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem segue Jesus inevitavelmente atravessa fronteiras religiosas. Conclusão: se a religião, querido irmão e irmã, te manteve longe, prepare a mesa. Jesus está chegando na sua casa.
A presença dele pode estar a caminho nesse exato momento. Ele vai entrar e vai cear com vocês. E se for necessário, ele te coloca nos seus ombros e te carrega com muito amor e carinho. E te traz de volta para o aprisco dele. Cristo, eu sou o pastor. Se você faz parte da igreja e está me ouvindo agora, a pergunta não é quem é digno de me receber. A pergunta é em qual casa improvável Deus quer me fazer permanecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, termina com um endereço improvável. Porque o reino de Deus, queridos irmãos e irmãs, não avança apenas com milagres extraordinários. Ele avança com permanências transformadoras. Quando Deus decide permanecer, o improvável se torna sede do avivamento. Queridos irmãos e irmãs, se inscreva neste canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você estava até esse vídeo sendo excluído, te decepcionaram, te magoaram ou até te expulsaram de um ambiente do sistema religioso, Jesus está dizendo: eu te amo, eu estou contigo. Deixe aí o seu comentário. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.